Olá! O Saber Direito Profissão já está no ar. O programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. E o curso desta semana foi sobre direito sindical. A professora que deu essas aulas está aqui comigo, professora Dânia Fiorin Long. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. É uma grande honra estar aqui. Agradeço imensamente o convite, é um grande prazer. A gente aqui agradece, veio de São Paulo para gravar com a gente, muito Isso bacana. mesmo, Obrigada. isso mesmo. Vamos começar falando um pouquinho então da sua carreira. Você é do interior, não é? Foi para São Paulo ganhar vida, me conta. Isso mesmo. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Novo Horizonte. E aí, na época do vestibular, nas redondezas da cidade, não tinham muitas opções. Na verdade, eu queria mesmo ir para São Paulo para fazer faculdade lá. E eu tinha muita afeição com a área de humanas, gostava muito de leitura, história, português. E dentro da área de humanas, eu falei, o que eu posso prestar de vestibular? Aí eu abri o jornal, olhei e vi onde tinha mais empregos. Eu falei, nossa, né, direito tá bombando aqui, né? Só buscam advogados. Daí eu falei, eu vou prestar direito. Minha família, meus irmãos, né? Eu tenho 4 irmãos, todos para a área biológicas, são médico, dentista. E eu falei, não, eu vou para o direito mesmo, né? E fui para São Paulo, passei no vestibular. Se encontrou. E me encontrei. Gostei muito do direito e, né, assim, não nasci pensando, eu nasci para ser advogada. Não, eu me encontrei na área depois mesmo que eu entrei na faculdade. Professora, e o direito do trabalho? Já se apaixonou na faculdade? Escolheu como área de preferência mesmo? Então, não, também foi um acaso, né? O direito do trabalho entrou na minha vida no 4º ano da faculdade. Quando eu estava fazendo faculdade, eu resolvi fazer estágio em 6 meses em cada escritório para ver na área civil, né, direito administrativo, e fui fazendo. E isso é uma dica boa, né, para quem tem dúvida. Isso é verdade. Então, assim, a cada 6 meses você pode ir trocando de legal. escritório para conhecer as áreas. E no 4º ano, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar num sindicato, Sindicato de Trabalhadores da Indústria da Confecção, lá em São Paulo. Aí eu comecei a conhecer o direito do trabalho e me encantei. Fiquei no 4º, 5º ano e segui a área, estou até hoje. E aí a sua área é especializada mesmo nessa, né, em direito do trabalho, com especialização em sindical. A minha dissertação do mestrado foi a teoria do conglobamento, que é o conflito de normas, né, entre convenções, acordos coletivos e a lei, é dentro do direito sindical mesmo. Já vou aproveitar que você falou em mestrado, professora, porque a gente tem uma pergunta da Laís, de Minas Gerais, que quer saber um pouco mais sobre esse tema. Pode rodar. Qual aspecto da sua formação mais influenciou na sua carreira? Então, teve algum curso que te ajudou, professora, na sua tese, na sua publicação? Então, eu fiz alguns cursos depois de formada, né? Então, formada, ele foi paralelo à minha vida profissional. Então, quando eu me formei, eu fui trabalhar em escritórios de advocacia e, na época, me formei em 88, na época da Constituição, né? E ali tinha os escritórios de advocacia que eles eram bem segmentados, ou só empregados ou só empregadores. Depois eu trabalhei nesses escritórios, num de empregado, saí do sindicato das costureiras, terminou meu estágio, né? E eu fui para um escritório de trabalhador, depois um empregador, e surgiu a oportunidade de eu ir para uma indústria como gerente jurídica de uma indústria têxtil. Quando eu estava lá, eu fiz a especialização, que foi especialização em direito empresarial, onde eu tive a oportunidade de ver todas as matérias, inclusive financeiro, contabilidade, e aí direito do consumidor, tributário, porque eu gerenciava todo um jurídico, né, mesmo tendo uma maior afeição ao direito do trabalho. E tem que conhecer um pouquinho de tudo, né? Isso, para ser gerente jurídico precisa conhecer um pouco de tudo. Depois essa indústria foi vendida, né, era uma indústria em São Paulo, né, na cidade de Jaú, a administração em São Paulo, e tinha também farinha de trigo em Brasília, né, e por isso eu vinha bastante para cá. Daí a indústria foi vendida e eu fui para a área de escritórios. Nessa minha caminhada, logo que eu terminei a especialização, eu comecei já a dar aula, mas eu dava aula para exame de ordem, cursinhos, exame de ordem,
né? Foi quando eu tive a oportunidade, tinha uns colegas e nós montamos um curso para exame de ordem e concursos públicos. Aí, esse curso, eu comecei a dar aula, foi quando eu já tinha terminado a especialização e eu foquei numa área mais para OAB, né? Mais para OAB. Depois, isso foi em 96. Em 2004, eu saí da sociedade, né, desse curso, e por coincidência eu também saí da empresa, e fui para escritório de advocacia. Só que aí eu saí do cursinho e fui para a universidade. Comecei a dar aula na universidade. Aí então sua vida mudou, né? Mudou, na verdade, completamente. Você largou a sociedade e também saí largou da empresa. o cursinho e assumiu a universidade, que é outro cenário, é outro mundo. Aí vem a resposta para ela, né? Aí sim houve a necessidade de eu fazer um mestrado, né? Aí eu fui para o mestrado, né? O mestrado eu fiz em Direito do Trabalho, né? Já com foco em Direito Sindical. E o mestrado, assim, ajudou demais as aulas. Eu fui dar aula em cursos de pós-graduação. Eu dei aula em Direito Sindical, sempre nesse período, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. E o mestrado foi fundamental para a minha carreira acadêmica. Aí eu trabalhei, né, eu escrevi, depois eu publiquei o meu livro, A Teoria do Conglobamento. Independente disso, eu publiquei outros artigos também dentro da história do direito sindical. Eu falei sobre, em livros, que são livros de grupos, né, que acabei falando também da negociação coletiva e as formas de acesso, das ações coletivas e as formas de acesso à justiça. Então, eu tive essa oportunidade e trabalhei com essa linha de pesquisa dentro do direito sindical. E o gosto pela sala de aula, professora? A sala de aula é um lugar encantador, né? Eu acho assim, eu tive essa oportunidade de começar a dar aula e eu usei uma técnica no começo das minhas aulas que, para quem quer ser professor, eu acho que ajuda muito. Então, conta pra gente. Né? É a seguinte, eu me colocava no lugar do aluno. Então, eu falava assim, o que é interessante para esse aluno saber dessa matéria? Se eu fosse o aluno e estivesse assistindo essa aula, o que é que chamaria minha atenção? O que me agradaria? Porque os conteúdos são extensos, né? É São difícil extensos. você conseguir passar tudo numa aula, né? Então, aí você... E a forma também da fala, né? Eu acho que tem que ser uma fala não vulgar, mas uma fala... Coloquial. Você não pode criar uma aula com vocabulário muito cansativo, muito pesado, né? Você não precisa falar gíria, não precisa, né? Mas você pode falar de uma forma que alcance melhor o público. Então, essa foi a técnica que eu utilizei para dar as aulas, né? E deu certo. Deu certo quando eu estava no cursinho, eu tive a oportunidade de reescrever o resumão jurídico. Que super ajuda os alunos. Nossa, todo mundo demais, gosta. demais. Então, eu escrevi na área de Direito do Trabalho. Depois, né, fui chamada para escrever o Direito do Doméstico, quando saiu a nova lei, o Processo do Trabalho, agora a Reforma Trabalhista. Então, já escrevi 4, porque é aquilo. É um tipo de trabalho que eu não coloco como um trabalho científico, pesquisa científica, mas alcança a necessidade do aluno. O que ele precisa? Ele precisa de um norteador. E esse resumo, ele serve para ter um norte. Por onde ele começa? Ele começa por ali, depois ele se estende e vai se aprofundando na doutrina. Como por um outro lado, né, eu falo assim, um lado mais popular é o resumão e um lado mais pesado é o meu livro sobre a teoria do conglobamento, que aí ele é bem denso mesmo, bem profundo, porque é dissertação do mestrado, que é para né? quem já está no mercado, que quer se aprofundar, é um livro que eu aconselho. E você sentiu diferença desses públicos, né? Quem está se preparando para a OAB e quem está já na pós, né? São públicos diferentes. Olha, são 3 públicos, né? Um público que está preparado para a OAB, que assim, ele chega lá numa ansiedade, num desespero, que quer aprender tudo. Tem que passar, Tem que passar. E eu tinha até, na época, eu tenho até um grande
amigo que ele falava assim, você gosta de dar aula, é fácil porque você está em cursinho, todo mundo presta atenção, né? Então, mas assim... Isso é verdade. No primeiro semestre de faculdade, ninguém quer saber de assistir a aula. Depois eu fui para o pós-graduação, que também era um público que prestava muita atenção e trazia casos do cotidiano, do dia a dia para resolver, grandes debates. E depois, né, durante, né, o meu trabalho na universidade, eu fui para a graduação. Aí já é um outro público, né? É um público assim um pouco mais disperso, né? Um pouco mais difícil de lidar. Mas são esses 3 perfis. São fases, né? Exatamente, exatamente. Depois ele se forma, entra em desespero, vai fazer pós-graduação e quer aprender tudo. Aí estou eu lá, né? Felicidade. Professora, ainda falando sobre a sua carreira, a gente tem uma outra pergunta, dessa vez do Luiz Felipe, também lá de Minas Gerais. Vamos ver. Professora, para finalizar, eu gostaria que a senhora dissesse para nós um pouco sobre sua trajetória na faculdade, sobre suas pesquisas, teses, cursos e publicações. Aqui eu pego de novo aquele paralelo, né, da formação. Eu tive uma boa formação na universidade, aí eu saí e qual foi a necessidade, quando eu fui para a gerência jurídica, qual foi a necessidade de um curso que me desse uma visão ampla sobre o direito empresarial? Foi quando eu fiz esse curso de pós-graduação. Então isso influenciou. Respondendo a pergunta dele, é mais muito essa questão da especialização. Isso. E depois, para o mestrado, eu indico para a carreira universitária, né? Para a carreira acadêmica. Assim, eu não vejo o mestrado tão focado no dia a dia do seu trabalho, apesar de que eu uso muita coisa, mas a especialização é muito boa para quem está, né, no mercado de trabalho, né? Tá certo. Outra coisa que eu também comento das aulas, né, que eu sempre falei dentro da sala de aula, que ser professor, você perguntou como eu sinto, ser professor é maravilhoso, porque você, né, fala do que você gosta, todo mundo presta atenção e no final você ainda ganha dinheiro, né? Então eu falo, quem que é que em casa, num jantar, ia me escutar falar sobre a teoria do conglobamento, né? Agora na sala de aula eu falo e todo mundo para, escuta e ainda pergunta, né? É muito prazeroso dar aula. Vamos falar mais sobre isso então no próximo bloco, professora? Sim, lógico. A gente faz uma pausa então, rapidinho, o Saber Direito e Profissão já está de volta. O Saber Direito e Profissão já está de volta, hoje com a professora Dânia Fiorin Lung. A gente bateu um papo aqui no primeiro bloco sobre carreira. Vamos falar um pouquinho de mercado de trabalho, professora? Vamos sim. Tá concorrido, né? Tá, essa área trabalhista. A área tá trabalhista é bem concorrida, né? O mercado de trabalho, assim, ele é bem saturado, mas existem inúmeras possibilidades, né? Eu sempre estive na área privada, né? Então, dentro da área privada, quem está começando tem oportunidade de trabalhar em escritórios, em empresas, então tem várias opções. Vamos conferir então quais são as outras opções para quem se especializa nessa área? Pode rodar. O direito do trabalho existe para promover um equilíbrio, regular a relação entre empregados e empregadores e dos setores produtivos de uma sociedade. O candidato à especialização nessa área deve ser bacharel em Direito e ter sido aprovado em exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Esse profissional poderá atuar em defesa do empregado ou do empregador. O advogado do trabalho tem espaço em empresas, escritórios de advocacia e em faculdades para lecionar. O salário inicial está em torno de R$ 3.800. Então, a área pública tem bastante caminho, né? Tem. A área pública tem muitos caminhos, então você pode prestar concursos e para trabalhar nos tribunais, não só trabalhar no tribunal como juízes e, né, desembargadores, que é a carreira, mas também como assessor. Você passa num concurso de técnico judiciário e trabalha bem na área jurídica trabalhista mesmo, trabalhando como dentro de uma assessoria aos desembargadores, aos juízes. Então, tem uma amplitude muito grande, né? E o que as pessoas procuram muito hoje é a estabilidade, a segurança,
né, a previsibilidade. Então, o concurso público, ele te dá uma vida mais previsível. A advocacia, ela não te dá uma vida previsível. De altos e baixos, Exatamente, né? é de altos e baixos. Então, você encontra escritórios pequenos, escritórios grandes, né? Então, você tem escritórios enormes com advocacia de massa e, né, você também tem empresas onde você pode trabalhar, além disso, em sindicatos. Também é um outro lugar que você pode trabalhar. Vamos falar então um pouquinho até de sindicato, porque a gente conversava aqui nos bastidores. O Brasil é o país com maior número de sindicatos no mundo, né? 17 mil, é um número absurdo. Então, tudo isso aconteceu pelo seguinte: você veio em 1988 com uma suposta liberdade sindical, ou seja, você pode criar sindicatos sem intervenção do Estado, mas continuou restringindo a unicidade, um sindicato para a mesma categoria, na mesma base territorial. E aí começaram a criar sindicatos diversos de outras categorias. Então, foram assim fragmentando as categorias, né? Era uma categoria de transporte. No transporte, você fragmentou para transportes leves, que é o motoboy. Subcategorias, né? Isso, subcategorias. E aí foram se criando inúmeros sindicatos. Eles foram criados por quê? Né? Não só pelo amor à representatividade, mas também porque você tinha a contribuição sindical obrigatória. Que agora já não... Que agora não tem mais. Então, o que vai acontecer? O número de sindicatos vai diminuir vertiginosamente, eles vão desaparecer, né? E vão ficar quem? Os sindicatos legítimos. É aqueles que vão trazer associados, aqueles que vão puxar gente para poder pagar as contribuições. Aí eles vão se fortalecer nesse sentido. O ideal mesmo seria o Brasil optar por uma liberdade sindical ampla, porque aí você poderia optar pelo seu sindicato e usufruir da convenção coletiva daquele sindicato. Isso é o ideal que o mundo usa. Aí sim, você teria sindicatos fortes, né, poucos, fortes e atuantes. Na configuração de hoje, professora, o que é positivo? Essa queda brusca? Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Isso, lógico. Na sua opinião, qual que é o cenário que vem por aí? Olha, é o seguinte, terá essa queda brusca, né, vertiginosa. E, na minha opinião, é que os sindicatos vão sobreviver os mais legítimos. Isso, para mim, vai ser uma coisa, no meu ponto de vista, é um aspecto bom. Então, você fala assim, eles estão sem dinheiro. Só que como que eles podem conseguir dinheiro? Através de associados. E você chamando o associado, você se fortalece. Como eles vão chamar um associado se a convenção coletiva é para todas? Não, eles vão chamar os associados na medida que ele começa a explicar a importância efetiva do sindicato. Então, eu acho que o futuro pode ser bom. Reforma trabalhista e direito sindical. Vamos falar um pouquinho sobre isso, já que a gente está falando sobre sindicatos. O que mudou, de fato? Olha, o que mudou? Mudou, assim... Tudo. Tudo, mudou tudo. Porque se você pensar que esses 17 mil sindicatos se sustentavam na contribuição sindical obrigatória e que ela não existe mais, mudou tudo, né? Mudou a negociação coletiva, que você pode, assim, fortalece a negociação coletiva. Você fala, não é contraditório? Você enfraquece o sindicato e fortalece a negociação coletiva? Então, é aí que o sindicato tem que enxergar sua grande oportunidade de se fortalecer para poder negociar bem, né? Nesse sentido. Então, as principais mudanças foram essas. Teve aí a dispensa coletiva, que não precisa mais da intervenção sindical, né? E a reforma trabalhista também trouxe o aspecto da representação dos trabalhadores no local da empresa. Isso acabaria diminuindo, embora a finalidade seja outra, não uma representatividade sindical, mas talvez diminuiria esse sindicato muito intervencionistas nos negócios internos da empresa e amplia para um sindicato que vise
uma melhoria geral da categoria. E já que você trabalha diretamente com esse público, eles têm enfrentado esse desafio de conscientizar o trabalhador? Porque o trabalhador, ele só vai se ele tiver uma contrapartida. Isso mesmo, isso mesmo. O que tem acontecido hoje? O sindicato está num processo de amadurecimento de acordo com a nova realidade, né? Então, ele está tanto patronal quanto de trabalhadores, porque o patronal também vivia da contribuição. E ele também está se extinguindo. Então, o que você precisa? Isso é um amadurecimento e ele vai chegar nesse ponto. Eu acho que está no caminho. Então, esse vai ser o caminho. Ainda não deu para perceber isso, porque faz pouco tempo. A gente vai ter reflexo também lá na frente, na Justiça do Trabalho? Vai ter reflexo na Justiça do Trabalho. A reforma trabalhista teve um ponto que mudou todo o processo do trabalho, que caiu com mais de 50% o número de demandas trabalhistas. Só por um artigo, você vai falar, nossa, que mágica, né? A mágica foi da condenação em honorários advocatícios do trabalhador da parte que ele perde. Então vamos explicar. Tá. Eu vou na Justiça, vamos só simplificar. Vamos simplificar. Como é que funcionava antes? Você ia na Justiça, pleiteava os seus direitos. E mais um pouco. E mais um pouco, exatamente. Aí você perdia. O que você perdia? Nada. O máximo de custas. O não, o advogado já tinha. Então exatamente. Ele tentava... O não, o empregado já tinha. Então ele pegava e entrava com o que ele tinha de direito e mais um pouquinho. E aí virou uma indústria. Dando moral, dando moral, uma indústria com muita gente pleiteando muita coisa. E embora, se você for na estatística dos tribunais, você vai constatar que, assim, 80% dos pedidos é de verbas rescisórias. Então, você fala assim, nossa, será que... Então, eu colocaria, assim, que 20% era abusivo, né? Mas por que caiu tanto? Porque se você perdia, né, não tinha problema, não tinha perdeu, que pagar nada. Acabou, não tinha que pagar nada. Né? Agora não, se você perde, você paga. Você paga honorários para a parte contrária. Então, a pessoa, ela tem medo. Mesmo ela tendo direito, ela tem medo. Verbas rescisórias não, que você é mandado embora, não recebeu, você vai lá e pede. Sim. Mas, é por cálculo exemplo, matemático, exatamente, né? Agora, o que é uma coisa de simples. interpretação... Aí ele não pede. Por exemplo, ele vai e pede lá hora extra e um adicional de insalubridade. Hora extra, ele tem uma testemunha só. Aí a testemunha desaparece. E ele não tem prova, ele perde a hora extra. O pedido, vamos supor que era de R$100 mil em hora extra. Ele perdeu, ele vai pagar de 5% a 15% de honorários para a parte contrária. Caramba, a porcentagem é grande. Então ele vai e é condenado a 10. Então ele tem que pagar R$10 mil para a parte contrária. Mas ele pediu insalubridade e ganhou a insalubridade, ganhou 13 mil. Então o que ele ganhou vai para pagar os honorários da parte contrária, né? Então ele tem medo. Então hoje eles não entram mais. O que foi bom para desafogar. Isso, foi bom para desafogar, mas eu acho que vai também passar por um amadurecimento, né? Que ponto? Agora diminuiu assim vertiginosamente, mas é a questão do amadurecimento. Como é que as ações vão, né, reagir a isso? Como que isso vai mudar no decorrer da história? Ou seja, eu não posso também desamparar o trabalhador. Porque direitos, muitas vezes, é uma questão de interpretação, né? Eu tenho um outro exemplo. Se você pega um empregado em fase de pré-aposentadoria, que está na convenção coletiva, chega lá, ele entra com uma reclamação, só que o juiz entende que é na aposentadoria proporcional, não é na integral. Aí ele perde. Aí ele perdeu e é uma pessoa assim de classe média, ele vai ter que vender o carro para poder pagar no horário da parte contrária. Ou ele não entra por medo. E aí, né, você percebeu o que aconteceu? Por isso que eu acho que agora a gente entra numa fase de amadurecimento também, de ver como é que vai ficar, porque ele não pode ficar desamparado. E também eu não posso ter um método que tira tudo. Então, o que eu tenho visto? É o reflexo disso, é o reflexo que acontece em toda a nossa história, né? Um pêndulo dos extremos. Então, você tinha um desamparo total ao trabalhador, daí veio um total amparo e agora de novo. Então, no meio, a gente vai acabar
caindo no meio. A busca pelo equilíbrio, É, né? exatamente, exatamente. Eu acho que com o passar do tempo, isso ele vai se ajustar, né? Não vai ficar como está. Vai acontecer algum tipo de ajuste, porque o trabalhador não pode ficar desamparado, né? Sempre com medo de entrar com qualquer tipo de reclamação trabalhista. E aí a gente já relembra aquela história lá do primeiro bloco que a gente falou do advogado trabalhista, que o mercado está inchado, né? Isso. E agora com a diminuição de reclamações trabalhistas, né? Aí diminui mais essa oportunidade. Tá mais difícil ainda tá para conseguir cliente. Exatamente, né? Você falou assim, se não reclama, a empresa não te contrata, porque também não tem reclamação, né? Então, hoje, né, a gente tem feito muita área preventiva, né? A gente acaba trabalhando bastante nessa área preventiva, porque tem também a fiscalização do trabalho. Então, não tem como você falar assim, a empregada não reclama, agora eu vou nadar de braçada. Não dá. Não dá. Tem a fiscalização trabalhista, né, do Poder Executivo, os auditores fiscais do trabalho que vão lá e fiscalizam. E com o e-social, as informações, elas se comunicam. Então, se está fazendo hora extra, põe o cartão e não bate o valor do pagamento do salário, também tem esse problema. Então, eu acho que se tem uma área que vai crescer, né, e que a gente tem atuado bastante, é essa área preventiva. Fica a dica, então, para quem está assistindo a gente, para quem está ainda né? escolhendo se for do direito seguir. do trabalho, segue bastante essa área do consultivo. Bom, professora, muito obrigada pelas dicas. Então, nosso tempo chega ao fim, eu te agradeço. Foi uma alegria estar aqui. Muito obrigada. Volte mais vezes. Voltarei sim. Obrigada. Bom, a gente fica por aqui então, mas você pode continuar com a TV Justiça na internet, pelo nosso site ou então no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero semana que vem. Tchau!